Seja bem-vindo ou bem-vinda mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, hoje, gente, estamos embarcando em duas campanhas de extrema importância que fazem parte aí desse mês de setembro. No primeiro bloco, a gente falou sobre o Setembro Vermelho e a importância da gente cuidar do órgão mais importante, é claro, do nosso corpo, que é o nosso coração. Então, a gente falou sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde cardiovascular. E agora a gente vai embarcar no Setembro Azul, para a gente trazer aqui, gente, a relevância e a importância necessária para trabalhar, para falar sobre quais são as questões que embarcam, que abordam aí a comunidade surda. A gente vai falar, inclusive, gente, sobre a língua brasileira de sinais. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta tem a sua importância, a sua relevância, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. E eu também te convido a participar desta consulta, que foi marcada com todo carinho para você. Então, encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E nós temos a nossa clássica enquete também acontecendo neste exato momento na rede, no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Qual o principal valor do Setembro Azul para a sociedade? Promover a educação bilíngue de Libras e também o nosso português, a nossa língua portuguesa escrita, dar visibilidade à cultura e à identidade surda, conscientizar sobre os direitos das pessoas surdas ou combater o preconceito e a exclusão social. E para isso, contamos com uma presença muito importante aqui nos nossos estúdios, que eu vou te apresentar agora. Letícia Muniz, professora bilíngue de surdos e também intérprete de Libras. Atua na área há 18 anos. A sua escolha pela profissão nasceu do desejo de promover a acessibilidade para a comunidade surda, especialmente no acesso a conhecimentos bíblicos e acadêmicos. Ao longo de sua trajetória, investiu em formação continuada, ensino e constante aproximação com a comunidade surda, fortalecendo vínculos e ampliando a sua atuação. Um dos maiores desafios em sua campanha é convencer a sociedade da importância da comunicação por meio das Libras e da garantia da acessibilidade, reafirmando que os surdos possuem direitos assegurados e devem ser respeitados em sua totalidade. Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço a oportunidade. Primeiro, eu gostaria de entender um pouco mais sobre a sua história. O que a motivou a trabalhar com acessibilidade para as pessoas com deficiência auditiva? Bem, eu trabalho com educação, sou professora, era professora de crianças ouvintes, né? Trabalho na Prefeitura de Guarulhos com a infância. Entrei em 2002 na Prefeitura de Guarulhos como professora regular, do ensino regular. E no meio do caminho a Prefeitura ofereceu um curso de Libras e eu fiquei muito interessada em conhecer, não entendia sobre isso e fui procurar, né, essa informação, aceitei o convite para fazer o curso, era gratuito para os professores e ali eu percebi a importância, né, do conhecimento dessa língua, do atendimento correto a crianças que podiam ter deficiência auditiva ou surdez. E isso me motivou, e não só nessa área educacional, mas também na área religiosa, né? Aí eu comecei a observar que nas igrejas não tinha esse acesso. Então, foi um fator motivador também. E olha só, gente, não é do desconhecimento de ninguém aqui a importância da educação como um fator transformador, né? A gente sabe que a educação ela pode mudar os rumos de toda e qualquer pessoa. E quando a gente fala sobre o acesso, a gente já vê no nosso Brasil a dificuldade de acesso em diversas comunidades e que isso tem um poder limitador para que ele consiga, aquela pessoa, né, consiga de fato construir carreira e tudo mais, passando inclusive pela sensibilidade que você teve na construção ali da sua rotina, né, da sua jornada como professora. Queria entender quais são os desafios de uma criança ao acesso à educação, uma criança que possui qualquer deficiência ou inclusive a surdez. Muito bem. A criança com deficiência, né, primeiramente ela é atendida
pela saúde, né? Os pais vão procurar primeiro essa vertente aí e elas vão chegar para a gente depois de ter passado por todo o atendimento clínico, né? Verificado toda a questão da deficiência, o que isso implica na vida da criança, e isso vai chegar junto com eles na escola, né? Então, a gente tem que atendê-lo nessa inteireza aí que ele tem, né? Todas as questões que ele pode trazer. No caso, quando a criança surda chega na escola, ou com deficiência auditiva, né? Ele vem com laudo e hoje existe a educação bilíngue de surdos, que vai verificar, né, essa questão do laudo da criança, qual que é o nível de perda auditiva, qual é o tipo de aparelhamento que ele tem, ou se tem ou não, né? E a gente vai partir daquilo que a criança domina de conhecimento visual, né? Ali na família dela, quais são os atendimentos que ela tem. E assim a gente dá o andamento na educação da criança. Entendi. Então, precisa primeiro de um olhar bastante sensível, né? Sim. De professoras como você, que vão entender o estágio e a realidade daquela criança. Então, precisa ser um ensino bastante individualizado. Isso, é assim mesmo. De fato. A gente tem que olhar para a individualidade mesmo. Nós temos classes na nossa prefeitura, são classes de educação bilíngue dentro de uma escola regular, né? Existem escolas, outras prefeituras que têm a escola bilíngue, toda a escola ela é bilíngue. No caso da prefeitura de Guarulhos, nós temos as classes bilíngues de surdos, temos 3 polos, né? E elas ficam dentro de uma escola regular, de ensino regular. Então, ali também a gente trabalha bastante com a inteiração, né? Das crianças ouvintes com os surdos, para que a inclusão realmente aconteça, né? Do jeito que a gente pensa que é a melhor forma de se fazer. Antes de entender um pouco por onde caminha a alfabetização das crianças com deficiência auditiva, tem um levantamento que foi feito pelo Instituto Rodrigo Mendes, que une informações do censo escolar, que é feito pelo INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. E ele disse, olha só esse dado, gente, que interessante, mas que provoca na gente bastante questionamento. O Brasil levaria 465 anos para formar professores como você, Letícia, professores que, né, têm essa sensibilidade para a educação especial. Nesse levantamento, claro, né, eles trazem aqui dados que englobam diversas deficiências, não só profissionais que trabalham com crianças com deficiência auditiva, deficiências como autismo e tudo mais. Queria entender um pouco por onde que caminha essa profissionalização, né? Esse profissional que vai precisar se munir de outros artifícios para conseguir lidar com essas crianças que precisam desse olhar mais especial. Bom, o professor bilíngue de surdos, ele precisa ter uma formação específica, que é uma pós-graduação, uma formação ali, primeiramente na área da pedagogia, né, para entender o mundo infantil, o mundo da educação para crianças, mas também tem que ter uma especialização na área da educação de surdos, que é muito diferente você ser intérprete de Libras e você ser professor bilíngue de surdos. Há intérpretes que são apenas intérpretes e atuam na área educacional. E há os professores bilíngues de surdos, né? São 2 profissões separadas. No caso, eu tenho a formação para os 2, mas nem sempre é assim. Nem todo intérprete é professor, e nem todo professor necessariamente é intérprete, né? Então, a formação ela precisa ser específica mesmo, para atuar na área da educação de surdos, para levar a língua portuguesa para eles de uma maneira visual, de uma maneira que ele consiga entender. E tem que ser um profissional que vai trabalhar e vai unir a língua de sinais com a língua portuguesa, escrita, como você tinha comentado antes aí. É assim que funciona a educação bilíngue hoje, né? É previsto que toda a educação seja oferecida na língua de sinais, e a língua portuguesa escrita, né, na modalidade escrita, ela é oferecida como uma segunda língua, né? Por onde que caminha esse aprendizado? Do profissional, você quer? Não, agora, desculpa, da criança. Da criança? Exato.
Então, a criança, primeiramente, ela chega para a gente, geralmente, sem nenhuma língua estabelecida, né? Ela ainda não sabe usar a língua de sinais e ela... São estímulos que ela foi tendo ao longo da vida para se comunicar. Isso, coisas mais sensoriais, né? Mais da criança mesmo. Visual, sensorial. Vai depender muito de como a família lidou com tudo isso, né? De quais foram os incentivos que as famílias deram, né? Se deu acesso a livros, se ela desenvolveu uma experiência, né? De mexer com a questão da leitura, do letramento. Enfim, o letramento ele vem antes, né? Uma questão ampla e visual, né? Então, nós vamos sempre partir de onde a criança está, né? Para começar a oferecer primeiramente a língua de sinais, que entendemos que é a primeira língua da pessoa com surdez, né? E a língua portuguesa escrita vem como uma língua adicional. Tá. Entendeu? Então, sempre partimos do visual. Tudo que a criança vê, a gente sinaliza para ela. Então, a gente vai sinalizando o mundo para ela, né? A gente traz as notícias do dia a dia, o que passa na televisão. Eles querem saber o que está acontecendo. Então, vamos mostrar o visual, vamos sinalizar, vamos começar com o nome dela, vamos começar com as coisas da casa dela, com a família dela. Então, a gente vai sinalizando aos poucos, ali mostrando para ela que é possível uma comunicação visual. Queria que você tentasse mostrar para a gente como que funciona tudo isso. Acho que, de repente, pelo nome seria mais fácil, porque não é só você dizer Daniela, que é o meu nome. Você traz um sinal, né? Eu tenho que ser apadrinhada, é isso? Entendi. Explica pra gente mais ou menos, só para quem está nos assistindo, entender por onde que funciona todo esse conhecimento, por onde que caminha. Certo. Todos nós que frequentamos a comunidade surda temos um sinal pessoal que é o nosso nome visual, né? Na língua de sinais. Por exemplo, o meu sinal é assim. Esse é o sinal de Letícia. Eu, Letícia Muniz, mas outra Letícia vai ter um outro sinal. E por que o seu sinal é esse? Seriam 3 vezes? Surdo pode ser mais de 3, menos, não tem problema. O meu professor surdo, né, meus professores surdos na época que eu estava estudando, decidiram me dar esse sinal, disseram que tem a ver com os cílios. Eles sempre vão olhar uma característica sua, às vezes é um trejeito, uma maneira como você se movimenta. Às vezes a pessoa mexe muito no cabelo, então ganha um sinal ali. Às vezes o cabelo é comprido, ganha um sinal no cabelo. Ou é curto, ou é uma cicatriz, ou pode ser uma marquinha de nascença, uma pinta. Então, vai variar. O surdo é que olha e sinaliza. E a gente diz que é um batismo, né? É um batismo. É batizado na língua de sinais. Que bonito isso, não é? Ter o olhar da pessoa que vê um sinal que é muito característico seu para dizer que aquela Daniela é diferente de qualquer outra. Isso mesmo, é isso mesmo. E a partir do nome da criança, né, as letras do nome, então a gente vai trabalhando o alfabeto manual com ela, mostra para ela a importância dela aprender o alfabeto, né, conhecer todas as letrinhas. E vamos partindo do nome dela, assim como a gente faz também com as crianças ouvintes. Normalmente a gente mostra a importância dele aprender a ler e escrever, porque ele tem um nome, ele tem que conhecer a escrita do nome completo dele, né? Vai mostrar que a mãe tem um nome, não é só o sinal da mamãe, mas tem o nome dela, né? Que também tem que ser soletrado, que ela também tem que ganhar um sinal pessoal, porque às vezes a gente vai começar esse trabalho, né, da família. Olha, a mamãe tem nome. Qual o nome da mamãe? Ué, mamãe é mamãe, né? Mas não é só mamãe. Esse é o sinal de mãe, né? Mãe. E tem o sinal do pai, pai. Mas e o nome dela? O nome dela é mamãe. Não, o nome dela pode ser Patrícia, pode ser Daniela. Então você tem que soletrar o nome da mãe. E a mamãe, qual sinal você vai dar para ela? Não pode ser sua mãe? Não, ela tem... Você vê uma característica nela, então você vai mostrando para eles a importância da identidade das pessoas e a partir daí você vai introduzindo, né? Fazendo ele entender que tudo tem nome, tudo tem como escrever. Então você vai sinalizar as coisas. É importante que esse ensino aconteça ao mesmo tempo. Sim, com certeza. Ele chegou na escola, você vai mostrar o sinal, senta lá na sua mesa, cadeira,
mesa. Mas como se escreve? Então, lá na cadeira pode ter lá o nome escrito em letras de forma, né? Na mesa, na lousa. E a gente orienta que os pais em casa também possam deixar uma legenda, né? Em cada local, para que a criança tenha acesso e entenda que tudo tem nome e ela comece a entender como que o mundo oralizado, como que as pessoas ouvintes também nomeiam as coisas, né? Tudo pode ser sinalizado, mas tem nome, tem maneira de escrever, tem várias letras que compõem aquele nome, então é por aí mais ou menos. Eu queria agora convidar, inclusive, a nossa audiência a fazer uma reflexão junto com a gente, porque se a gente for parar para pensar quantas situações do nosso dia a dia a gente demanda, né, que a gente esteja ouvindo, para que a gente esteja atento, para que a gente perceba o ambiente, para que a gente tome decisões, e o quanto que, infelizmente, a comunidade surda é deixada de lado, principalmente em situações de emergência. É verdade. E aí, estamos em 2025, né, onde muito se fala, mas pouco se faz, não é? Pois é. Efetivamente. É verdade, né? Já melhorou muito. Hoje a gente vê na televisão a janela de Libras, né? Em muitos programas, principalmente na parte política ali, né? Existe uma lei também que trouxe isso. Mas seria muito bom se todas as programações fosse viável, se houvesse, né, já a possibilidade da gente oferecer essa acessibilidade em tudo que é auditivo, em tudo que é televisionado ou se oferece na internet. Ainda... As pequenas situações do nosso dia a dia, não é? Por exemplo, se eventualmente, né, algum lugar demandar, estiver pegando fogo na iminência e a gente precise evacuar a área, se você não tiver a sensibilidade de chamar uma pessoa que você sabe que não vai ter acesso àquele sinal que vai dizer que é para você sair dali correndo naquele instante, a gente não vê em shoppings, em grandes instituições, essa preocupação. Tem razão. Hospitais, clínicas, os surdos reclamam, né, da falta da acessibilidade nesses locais. Muitas vezes eles chamam a gente porque conhecem. Você não vai lá no médico comigo? Eu falei, mas a clínica tem que te oferecer. É a clínica que tem que oferecer, é a faculdade que tem que oferecer o intérprete, é a escola que tem que dar. E isso está na lei, né, na lei de Libras e a lei de acessibilidade também, né? A gente tem a lei de acessibilidade que garante que nos ambientes onde a pessoa tem que ter os atendimentos, né? Principalmente atendimento ao público ali, como órgãos federais, municipais, precisa ter o atendimento. Esse acesso, né? Seja colocado ali à disposição. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, qual o principal valor do Setembro Azul para a sociedade? Alternativa mais votada, 57%, dar visibilidade à cultura e à identidade surda. Promover a educação bilíngue está em segundo lugar com 22%, 15% combater o preconceito e a exclusão social e 6% conscientizar as pessoas sobre os direitos das pessoas, conscientizar a todos, né, sobre os direitos das pessoas surdas. Queria a sua opinião sobre o resultado aqui da nossa enquete, já levando, infelizmente, para o final do nosso bate-papo. Acredito que mostrou bem ali, realmente, dar a visibilidade para a cultura surda, mostrar que eles estão aqui, eles estão participando da sociedade, eles estão inseridos na nossa sociedade, né? E o Setembro Azul ou Setembro Surdo, né, como a gente ouve falar também, vem com essa perspectiva de mostrar para a sociedade que existe uma comunidade que interage com o mundo de uma maneira diferente, né? Mas que estão conosco, estão nos mesmos ambientes, frequentando os mesmos lugares, tendo as mesmas necessidades que nós, né? E nós precisamos pensar nisso, nessa acessibilidade, nessa educação bilíngue, né, em como essa pessoa está inserida, se realmente ela está sendo atendida nas demandas, né, que ela tem. Então, acho que contemplou ali a enquete, está mais ou menos na perspectiva certa.
Letícia, eu gostaria demais de agradecer a sua presença aqui com a gente, a participação de você aqui no Consulta ao Doutor. Para quem gostou do trabalho da Letícia, gente, ela é professora bilíngue de surdos e intérprete de Libras também, Letícia Muniz. Deixa à sua disposição o Instagram, tice.muniz, da forma como está aparecendo aqui na nossa tela. Letícia, mais uma vez, muito obrigada, viu? E espero que você tenha gostado aí do outro lado da telinha, desse bate-papo, de tudo isso que a gente trouxe para você, tanto Setembro Vermelho quanto Setembro Azul. Desejo a você um excelente restinho de tarde. A gente volta a se encontrar de segunda a sexta-feira às 16 horas. Até mais!